no livro Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Vamos ler alguns versículos aí, então vamos prestar atenção na leitura. Fala assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. Ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Disse Pedro: Não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho te dou. E em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Tomando ele pela mão direita, o levantou e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. Saltando ele pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus, e todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. Quando Pedro viu isto, disse ao povo: Varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar esse homem? O Deus de Abraão e Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregaste, e perante a face de Pilatos negaste, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que se vos desse um homem homicida, e mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunha. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este, que vedes e conheceis. E a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu que já dantes, pela boca de todos os seus profetas, havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Vou parar aqui. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, pedimos que o Espírito Santo nos ajude a entender a tua vontade, o teu propósito essa noite, que nós possamos, ó Deus, aprender um pouco mais a fazer algo nesses dias, ó Deus, para o teu reino, e também para encontrarmos, ó Deus, com a tua presença, ainda em vida e na vida eterna. É o que pedimos em nome de Jesus. Podem assentar. Essa passagem é uma passagem muito conhecida, né? Nossa, mas eu quis parar justamente onde Pedro responde à multidão o que eles deviam fazer para encontrar a presença de Deus e o refrigério para vossas almas naqueles dias. Nós vemos aqui no começo que Pedro e João iam subindo à hora da oração ao templo. Eles iam entrar na igreja, no templo, para orar, e havia ali um homem sem as pernas, ou sem um pedaço da perna, coxo, né? Faltava alguns membros, ou estava atrofiado, que já não tinha mais jeito. Esse homem tinha ali quase 40 anos que pedia esmola na porta do templo. E quando eles viram Pedro e João, eles param Pedro e João e pedem esmola. Pediram ajuda. E João disse para eles: olhe para nós. Não temos prata e nem ouro, mas o que temos te damos, ou te dou. Levanta e anda. Isso nos impulsiona um pouco mais como cristãos, porque existe, dentro do projeto de Deus, tem falado aqui para os irmãos, o projeto de Deus não é nos salvar apenas para nós sermos salvos,
ou talvez no máximo eu e a minha casa, meus filhos, minha esposa, e o restante deixa. Não é essa a função de Deus. A função de Deus é cada um que Deus salva, que ele pudesse mostrar o que Jesus fez na vida dele, com a presença e o testemunho da vida dele, transformar outras pessoas. Esse é o Evangelho. Então o Evangelho não é só vir aqui dentro da igreja, trazer para dentro da igreja, ouvir a pregação, porque isso aqui é muito curto o tempo. O Evangelho mesmo é o nosso dia a dia. O Evangelho é o que as pessoas veem em você e em mim, no dia a dia. Não é só aqui dentro da igreja. Agora aqui dentro da igreja começa. Aqui dentro da igreja nós recebemos. Tanto é que Pedro e João estavam indo para o templo. Estavam indo para o templo orar. E eles iam no templo todos os dias. Mas não foi dentro do templo que eles revelou o que eles tinham. Foi fora do templo, porque ali havia um paralítico, um homem sem membros, só um pedaço de membros. E ele fala assim, olha para nós. Eu gosto dessa palavra aqui. Olha para nós. E eles, talvez, como está a Bíblia aqui, o coxo pensou que esse cara vai me dar um dinheiro. Falou assim, eu não tenho prata e não tenho ouro, mas eu tenho algo maior do que prata e ouro. Eu tenho Jesus, eu tenho uma unção de Deus sobre a minha vida. Ele falou, levanta e anda. E na mesma hora aquele cara levou um choque elétrico ali da unção do Espírito Santo, deu um pulo e caminhou. E entrou no templo glorificando a Deus. E aquilo ali alarmou a multidão. Porque a religião, ela é cansativa. A religião é cansativa. Eu estava escutando um ensino essa semana que eu gostei muito. A Bíblia fala que Jesus, ele foi crucificado fora de Jerusalém. Fora de Jerusalém, justamente fora do âmbito religioso. Jerusalém é um símbolo de religião. Ele foi crucificado fora de Jerusalém, justamente que é para todos. Não é só para uma religião. Jesus está ao alcance de todos. Não é só para dentro da religião que você encontra Jesus. Se abrir o coração e buscar Deus, aonde você estiver, Jesus te escuta e você encontra Ele. Então aqui nós vemos que estava lá de fora do templo. E Pedro fala assim, o que eu tenho te dou, levanta e anda, paralítico. Ele deu um salto e levantou. Você já imaginou se Deus levantasse no nosso meio um tanto de gente assim? Que andasse pelas ruas, orando pelos enfermos, expulsando demônio, curando. E nós precisamos disso aí. E eu creio nisso. Eu creio nisso. Porque Deus não está limitado a uma coisa pequena. Nós inauguramos agora, não, estou tomando por fé. Nós fomos num culto agora, terça-feira passada, na casa da irmã Petra, eu falei para os irmãos, lá de Guatemala. É um lugar, é uma rua que não tem saída, tipo uma boca na saída 6, ali onde está aqueles meninos lutando boxe. E nós pensamos que fomos lá para comemorar a cura aquela da sobrinha dela, que estava com câncer 2 meses atrás, 3 meses atrás, estava em um estado praticamente, pelos médicos, sem condições de ser curada. Eu contei para os irmãos, nós fomos lá visitar e Jesus manifestou uma unção tremenda naquele dia lá, que foi algo sobrenatural. E pela palavra, pelo Espírito de Deus, Deus me deu autoridade e falou assim, desse câncer você não vai morrer. Jesus vai te curar. E ela está curada. Agora veio o resultado final dos 2 meses depois, não tem mais câncer, acabou o câncer. E nós fomos lá para comemorar isso, para fazer um culto de ação de graça. Só que a mãe dela convidou mais umas 10 ou 12 famílias ali, pessoas ali, e encheu a casa. E nós começamos a pregar Jesus ali, falar dos testemunhos que Jesus tem feito, o que Jesus está fazendo. E ali na hora que fizemos o apelo, todos eles aceitaram Jesus. Aí por isso que eu falei, está comemorando lá nascendo uma igreja hispana. Só Deus pode fazer um negócio desse. E vamos fazer outros cultos lá. Mas é a unção de Deus que faz isso, porque Jesus foi lá na frente e curou a cancerosa. Se não tivesse acontecido, Deus não ia, os vizinhos não iam. Mas como já surgiu notícia, ela curou um, transformou outro, e está fazendo outro, e Deus está no controle, já ficou aberto. Então nós vemos aqui nessa passagem do capítulo 3, a Bíblia ela foi escrita para nos ensinar, para nos inspirar, para nos mostrar o que Deus pode fazer. Através da Bíblia você conhece quem Deus é e quem você é. Na Bíblia você conhece 2 pessoas, Deus e você. Conhece que você é um pecador e que precisa dele. E conhece um Deus que pode perdoar você e transformar a tua vida.
quando você lê a Bíblia. Então, a Bíblia é coisa linda. Só que a Bíblia também tem muitas histórias, muitas coisas, que é em sequência, para tirarmos aproveito desse aí. E aqui, essa tarde eu estava orando e falei, Deus, o que eu vou pregar hoje para a igreja? O que o Senhor quer que eu falo? Porque cada dia vem gente diferente na igreja. Cada dia é um caso, cada dia é um caso. Mas eu senti o Espírito Santo falar conosco, mas como igreja hoje. Outra vez. O Espírito Santo quer fazer alguma coisa. Porque nós devemos buscar esta unção que Pedro tinha, para que quando você falasse com as pessoas, você pudesse tiver autoridade de Deus, falar assim, olha para mim. Sabe que você tem essa autoridade? Quando você chegar com um problema grande, falar assim, olha para a minha vida, olha para a minha casa, olha para mim. Pedro falou isso. Paulo também falou, imitai eu, imita a mim. Você já imaginou que autoridade tinha esse homem? Ele falou assim, imita eu que eu sou um imitador de Cristo, eu estou fazendo o que Cristo mandou. Não é fácil isso aqui, porque você tem que ter aí uma comunhão com Deus muito grande. E está vivendo a palavra de Deus, porque o povo hoje, estou falando para você, você fala assim, vai para a igreja tal, está cheio de igreja, mas eles querem ver a tua vida primeiro. Se teve mudança na tua vida, teve alguma coisa na tua vida? Se teve, eu vou ouvir. Ou eu vou aonde você está. Se não teve, é mais um. E aqui nós vemos que Pedro ele falou assim, olha para mim, para nós, o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E o Espírito Santo, naquela hora que estava em Pedro, ele estava falando do Espírito Santo, o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. O pastor Otávio, eu ando com ele, o pastor Otávio é um homem muito racional, assim, ele não fala besteira. Mas quando ele fala pelo Espírito de Deus, você pode ter certeza que cumpre. Quando ele fala, cumpre. E eu estava lá para pregar no sábado, lá em Passos. Eu já estava com a palavra no coração, fervendo. Mas eu estava preocupado, porque lá era a igreja sede, eu tinha que falar coisa convincente, né, que Deus estava me dando, mas também ali estava todo esperando a palavra do presidente agora, do ministério. Falei, Deus, ele chegou em mim, pôs a mão nas minhas costas, assim. Vai, mas com autoridade tremenda, vai, fala o que Deus te mandou. Nossa, aquela hora eu recebi uma unção de Deus poderosa, sabe, uma autoridade espiritual de alguém acima de mim, no mundo espiritual. E aquilo me deu uma unção naquele dia, Deus curou, salvou um monte de gente ali à noite. Sabe o que eu falo? Isso aqui é algo que podemos transferir para as pessoas da nossa vida, e o Espírito Santo quer fazer isso com todos. O Espírito Santo gostaria que todos pudessem levar para um amigo, ou para a família mesmo, para dentro da sua casa, a presença dele. Ele falou assim para os apóstolos, quando vocês for visitar, vai de 2 em 2, e a casa que vocês entrar, deixa ali a minha paz. Olha, que autoridade fora do comum isso aqui. Você entra lá e deixa ali a minha paz. Em outras palavras, se tiver demônio tem que sair, se tiver trevas tem que apagar, porque você está autorizando a unção do Espírito de Deus que está na tua vida, que você recebeu de Jesus, sobre aquela outra família, aquela outra casa. Isso é possível, eu estou falando para vocês, é possível. E aqui nós vemos que nesse texto, depois que ele fez tudo isso aqui, os religiosos judeus vieram questionar e talvez idolatrar eles. Tipo assim, oh, mas vocês são mais santos do que nós. Você falou isso aí, ele falou assim, varões, não olhais para mim como se fosse pela minha própria força que eu fiz isso aqui, ou pela minha própria santidade, mas Jesus a quem vós crucificaste é que fez isso. Pela fé no seu nome, eu ministrei a cura, e ele foi curado. E ele ainda fala assim, foi vocês que crucificaram ele, os judeus, que entregaram para os romanos. Mas aí ele vai levar a mensagem de salvação. Mas não preocupa. Não preocupa que fizeste isso na ignorância para que se cumprisse o que o profeta falou, que ele tinha que ser entregue e fosse crucificado. Então aí Deus, pelo apóstolo Pedro, dá a entender ali que fizeram na ignorância, sem saber que era realmente o Messias. Agora ele fala que arrependei-vos. Nós vamos parar um pouco aqui hoje. Arrependei-vos porque
Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. Vamos meditar aqui um pouco. Eu tenho saudade, às vezes, do meu novo tempo de convertido. E quase todos os crentes falam assim, o primeiro amor. Primeiro amor. O primeiro amor é uma... Sabe por que eu acho que é o primeiro amor? Porque você crê na palavra e procura aplicar a palavra na sua vida, como novo convertido. Você ainda não tem um entendimento completo? Então você crê, pastor prega, você crê, é para mim, é para mim, é para mim. Você aplica a palavra e aquilo vai transformando o teu dentro, de dentro para fora, e você vai vivendo um primeiro amor com Deus. Mas depois passa um tempo, às vezes você conhece toda a Bíblia, ou quase toda a Bíblia, e você começa a questionar, é para mim ou não é para mim, o pastor está na carne ou não está, e aí você começa, sabe o quê? A perder o primeiro amor. E aqui nós vemos o seguinte, ele fala para os religiosos judeus, arrependei-vos, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. A presença do Senhor é algo que todo cristão não pode perder de jeito nenhum. A presença do Senhor, você pode perder o que você quiser, menos a presença do Senhor. Por isso que Davi, quando ele pecou, ele já lutou contra o seu pecado e contra o seu problema, falou assim, ele fala, apaga de mim essas transgressões, esses pecados que estão diante de mim todos os dias. E ele fala, não tire de mim o teu Espírito Santo. Não tire de mim o teu Espírito Santo. Cria em mim um espírito reto. Outra vez ele pede para que seja criado de dentro para fora algo novo nele. Para que eu possa te amar, eu possa te adorar. Para que eu possa sentir a tua presença outra vez. Não tire de mim a tua presença. E é um perigo nosso, quando decorrer do tempo, trocar a presença de Deus por coisas, pela religião, ou pela posição, ou por alguma coisa. A presença de Deus não deve ser trocada, porque Pedro tinha a presença. Olha para mim, eu te dou que eu tenho a presença. E aqui ele fala, o primeiro ponto é arrependei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Pecado é uma coisa desgraça que tem nesse mundo, é o pecado. Nós pecamos quase todo dia, e nós às vezes não queremos pecar e pecamos assim mesmo. Às vezes eu faço propósito assim, agora eu vou viver uma vida de santidade separado completamente para Deus, mas não vou pecar de jeito nenhum, porque eu quero a presença. Passa 3 dias eu peco. E aí eu peco, não é eu peco porque foi um acidente, peco porque peco. Sou homem, esqueci daquela presença, daquela vontade e vou pecar. Aí depois que pecou, acabou de pecar, meu Deus, pequei. Tem que voltar de novo. Arrepender. Mas o perigo de fazer essa troca de arrependimento e confissão de pecado é acostumar com ele e não arrepender mais. Esse é o perigo. E isso é para nós. Por que nós perdemos a presença de Deus? Nós deixamos o pecado voltar para dentro da nossa casa. Nós deixamos o pecado voltar para dentro do nosso corpo. Deixamos voltar para a nossa vida diária. Nós deixamos, nós convidamos. E aí chega um momento que você não arrepende mais, acostumou com ele. Pecado é o câncer desse mundo. Eu falo para os irmãos, pecado é uma desgraça. Pecado mata. Pecado é a única coisa que tira a presença de Deus do ser humano que aceitou Jesus, é o pecado. Pecado, eu escrevi aqui, pecado é tudo aquilo que você faz que não é conforme a palavra de Deus e a sua vontade. Tudo aquilo que transgride a palavra de Deus, em alguma área, é pecado. E todo pecado mancha você, o teu corpo, a tua alma, o teu espírito. Todo pecado você não vê, mas ele te mancha. Por isso que Jesus falou, bem-aventurados os que lavam as suas vestimentas no sangue do Cordeiro, enquanto está vivo. Lava as suas vestimentas, os seus pecados no sangue de Jesus. Pecado nos mancha, você não vê ele, às vezes nem nós que somos o crente ou o pastor não vê, mas Deus vê. Tua esposa não vê, Deus vê. Teu esposo não vê, mas Deus vê. E aquilo fica lá. Então Pedro, quando ele fala o único jeito de vir
vir a presença de Deus sobre a vida de vocês, e o refrigério, olha, é uma paz que só Jesus dá, o refrigério pela presença de Deus, é arrependei-vos do vosso pecado. Os nossos olhos é uma coisa tremenda. O nosso olho é um perigo. Jesus falou assim, olha, a janela do corpo é os olhos. E se o teu olho for ruim, cuidado que o teu corpo inteiro vai ficar tenebroso. Aí eu estava meditando essa tarde, os olhos, sabe por que Jesus fala dos olhos? Porque quando você, isso é científico, não vou nem dizer bíblico não, cientificamente. O que você vê vai para o teu cérebro. Teu cérebro adquire a imagem. Teu cérebro adquire aquilo lá, entra lá dentro do teu corpo. Então quando você peca com os teus olhos, entrou no teu corpo. Não é simplesmente só uma visão. Ele entrou aquele pecado dentro do teu corpo. Agora nós vamos lá em 1 Coríntios 6, fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Então quando entra o pecado no teu corpo, pelos olhos, vou começar pelos olhos, ele afetou a morada do Espírito de Deus. E conforme vai pecando, o Espírito Santo vai saindo. Aí você pode pensar assim, mas o Espírito Santo, ele nunca sai de uma vez, ele vai saindo conforme você vai pondo mais pecado, Deus não habita no pecado. Então quando você vê uma coisa na televisão, quando essa coisa entra lá dentro, você pensa, é o seguinte, televisão não tem jeito, porque até num comercial tem alguma coisa que faz eu pecar. Você pensa, aí você acostuma com aquilo, fala, não, isso é normal. Não é normal, não. Não é normal. Eu tenho estudado um pouco sobre os homens que foram, nos últimos 1150 anos, que foram realmente santos para o reino de Deus, eles arrancaram tudo da frente dele, televisão, jornal, até uns que até jornal tirou. Aí você vai radical demais, depende da visão que ele estava tendo no reino de Deus. Depende de onde ele queria chegar. Se aquilo que a televisão, vamos supor, seja um PG-13, tem alguma coisa que faz você criar desejo dentro de você para pecar, já era. Já pecou. Não interessa se é pedir tortinho, ou pedir 18. Não interessa é o que você pecou. Quando você peca, você absorve, entrou no teu cérebro, entrou lá dentro. E o teu corpo, está lá em 1 Coríntios, eu vou ler daqui a pouco. 1 Coríntios 6, fala, o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Devemos glorificar e adorar a Deus com corpo, alma e espírito. Não é só de boca para fora. A santificação, meus irmãos, ela está muito ligada com arrependimento e fechar as portas para o pecado. Se nós não fechar as portas do pecado, você pode arrepender, mas você vive todo dia. Não tem espaço. Eu estava lendo aqui, quem tem a Bíblia Pentecostal, na página 158, pelo menos da minha Bíblia, é 158, tem a foto da arca, quando Deus construiu a arca. Você viu lá a foto da arca, para você chegar... Para o judeu chegar no santo dos santos, ele tinha que fazer vários processos. O santo dos santos está falando da presença de Deus. Eu quero falar um pouco nessa noite sobre esse assunto da presença de Deus. O que nós temos para dar para as pessoas? Presença de Deus. Só isso. Se você não tiver isso, você pode ser o cara que entende toda a Bíblia. É cansativo. Cansativo. Então, se nós precisamos da presença, e a presença só encontrava no Velho Testamento, lá no Santo dos Santos, aonde Deus estava na arca. A presença de Deus estava ali. E se entrasse em pecado, era morto. Estava escrito lá. Para ele entrar no Santo dos Santos, ele tinha que fazer o quê? Passar primeiro pela porta. A porta é o símbolo de Jesus. Eu sou a porta. Primeira coisa, nós temos que passar por Jesus e confessar e pedir misericórdia para Deus perdoar, que nós já somos pecadores mesmo. Depois ele passava para o holocausto. O holocausto era matar um animal no lugar dele. Confessar que Jesus é o teu Salvador, Jesus morreu no teu lugar e você quer seguir ele, que você quer ele na sua vida, que você precisa de Jesus para perdoar os teus pecados. Holocausto. Depois tinha a pia é a água, símbolo da lavagem, da palavra. Isso aqui é o símbolo da pia. Se você pegar os ensinos de Jesus e ignorar ele, você nunca vai encontrar, ou vai chegar no Santo dos Santos, que é a presença de Deus. Aí você fala aqui, então agora complicou. Porque eu não consigo.
Ninguém consegue na hora para outra. Você tem que pegar isso aqui todo dia e comendo. E você fala, eu sou fraco, miserável, pecador, mas eu estou aqui. Me ajuda e transforma. Eu quero chegar lá. Eu quero chegar lá. Então a pia é você vai se lavando, você vai descobrindo as suas fraquezas, você vai descobrindo teus erros, porque a Bíblia fala, Jesus desde o princípio ele deu um ensino que quem passa pelo ensino de Jesus do Sermão da Montanha, eu falo, é crente, nota 10. Se você passar ali, maravilha. Eu estava evangelizando meu tio lá que é muito rico, e o outro lá que aceitaram Jesus na saída que eu tive lá, era o que eu estava preocupado que ele ia morrer antes. E chega lá um que foi seminarista, metido a conhecer a Bíblia. Muito rico, são muito ricos, eles estudadíssimos. Os 3 ou 4 faculdades, o cara é bem. E quando eu comecei a falar, e o pastor Otávio falava e ele rebatia, eu falava e ele rebatia, eu falava e ele rebatia, o pastor Otávio falava e ele rebatia. Eu falei, Jesus, o que faz com um desse? Só que aí ele caiu no próprio conhecimento dele. Ele falou assim, olha, Jesus ensinou muito pouca coisa. Não é muita coisa que Jesus ensinou. E se você cumprir essas poucas coisas que Jesus ensinou, você vai para o céu. Agora eu te peguei. Eu falei exatamente, você falou pouquinho, agora é certo. Eu perguntei para ele, você cumpre essas poucas coisas que Jesus ensinou no Sermão da Montanha? Eu sabia que a primeira coisa que ele ia ser reprovado na riqueza. Porque eles são muito seguros, não ajudam ninguém, pagam os empregados muito, muito mal. Eu falei, você passa aí no Sermão da Montanha de Jesus? Oh, é difícil, hein? Ele estava pensando que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Eu falei, você ama o próximo como a si mesmo? Pronto. Não. Eu falei, então você precisa agora da graça de Jesus. Você precisa da graça de Jesus, você precisa da misericórdia de Jesus. E aí eles abriram o coração, quando eles fizeram uma apelo, todos aceitaram Jesus. Esse que me questionou, quando eu cheguei no aeroporto segunda-feira, tinha um teste meu lá. Por favor, ore por mim, para minha família. Porque você tem sido um referencial na nossa família. Desse jeito. Não é para a glória de Deus, é porque viu mudança. Sabe o que eu estou falando aqui, meus irmãos? Nós precisamos ver que nós estamos, às vezes, está entrando dentro de nós, todo dia o pecado, e nós estamos acostumando com essa miséria desse pecado, e achando que não está afetando a presença de Deus, mas a tua vida cada vez vai indo de mal a pior, cada vez mais fraco, cada vez mais fraco, cada vez mais fraco, e não tem mais manifestação de Deus, nem desejo de servir a Deus, a carne vai tomando conta, porque o pecado vai entrando. A Bíblia fala, se você fizer a vontade da carne, o espírito é vencido, mas se você encher o teu espírito do Espírito Santo, a carne é vencida e a manifestação de Deus retorna. Por isso que quando Pedro, ele não tinha esse negócio de agradar, não, assim, arrependei-vos, para que seja apagado os vossos pecados. Eu nem vou falar de convertei-vos, porque convertei-vos aí já é mudar a vida. É tomar uma decisão de não pecar mais. É tomar uma decisão de sair da vida de pecado, é tomar uma decisão de falar assim, eu vou servir a Jesus enquanto eu estou vivo, porque Jesus pode vir amanhã. Meu Deus, Jesus pode vir amanhã, Jesus pode vir, ou você pode morrer hoje. E que nós vamos fazer se nós não estivermos prontos? Porque não tem no Jesus, como foi falado aqui pelo Rosa, Jesus já fez a parte dele, mas e você? Qual é a sua parte fazendo para Deus? Está seguindo Jesus? Eu estava lendo as passagens que Jesus fala aqui, o que devemos fazer para seguir Jesus? Ele vai carregar a cruz. Cada um tome a sua cruz e me siga. Mas ele fala, deixa tudo por amor a mim e me segue. Deixa tudo. E tem uma passagem que é difícil pra caramba, porque fala assim, deixar pai, mãe, filho. Isso é difícil, difícil, difícil. Deixar pai, mãe, filho. Esposa, esposo, por amor de mim. Quem não deixa não é digno de mim. Meu Deus. Jesus está falando assim da decisão que você toma diária. Jesus está falando de você deixar para seguir Ele. Tem um que enterrar o pai, você deixa os mortos enterrar os mortos, você vem e me segue. O outro era rico, ficou com, Jesus dá tudo para os pobres e me segue. A Bíblia baixou a cabeça, Jesus falou assim, mais fácil um camelo passar por uma água que um rico entrar no céu. Não sou eu que estou dizendo isso aqui, Jesus. É para você ver, isso aqui eu estou querendo trazer para você, é o nosso dia a dia, a batalha que é para nós chegarmos à presença de Deus.
A batalha que é para nós chegarmos a Deus, a batalha que nós temos que enfrentar diariamente para nós buscarmos a presença de Deus, se nós queremos refrigério, a paz verdadeira para a nossa vida. A paz verdadeira não é tudo tá bom, a paz verdadeira é Jesus estar no controle da tua vida, no teu coração. Essa é a paz verdadeira. Aí lá no Velho Testamento, depois que ele chegava, passava pela pilha, entrava no santuário, como esse aqui, e aqui atrás estava a cortina, e atrás estava a arca, e a presença de Deus estava ali atrás. Mas nessa parte aqui ainda tinha a mesa da propiciação, dos pães, a mesa do candelabro, e aqui na frente, o altar do incensário. Ele tinha que passar pelos três, pelos pães, pelo candelabro, e vinha aqui no incensário. Aqui no incensário ele ia orar. Ele ia orar. Incenso. Era a hora de ele ofertar incenso a Deus. Deus está aqui do lado de Israel. Era bem perto aqui, ó. Em outras palavras, o crente chega às vezes bem perto da presença de Deus. Bem perto da presença, mas não entra do lado de lá, que é onde está Deus mesmo, revelado na tua carne. Presença parcial estava no Santo dos Santos. É o que nós sentimos dentro da igreja. Mas do lado de lá estava Deus, do outro lado revelava. Ali quem entrava ali uma vez por ano trazia uma revelação completa para Israel. Esse ano vai ser assim, 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 assim. Deus vai manifestar, Deus perdoa teus pecados. Deus fez isso. Quando a pessoa saía de lá, saía outro homem. E aí nesse incensário é o símbolo da oração. Você vai lá em Apocalipse capítulo 4, 5, capítulo 5, verso 8, fala assim: a oração dos santos é como incenso nas narinas de Deus. Incenso. Quanto tempo nós paramos, depois de você passar por esse percurso, de arrepender dos seus pecados, lavar a sua alma, o teu coração, o teu interior na palavra de Deus e ver o que está errado e acertando. Depois de você passar por tudo isso aí, pelo holocausto que Jesus fez na cruz do Calvário, confessar teus pecados, você tem que ir para a oração e buscar a presença de Deus. E na oração ali às vezes demora, porque a presença está do outro lado ali, quase pertinho. Aí é um símbolo do Pentecoste. Foram 40 dias. Jesus ficou com os discípulos e 10 eles foram para o templo. 10 dias em oração. Para receber a presença do Espírito Santo, que essa que Pedro tinha. 10 dias em oração e jejum. Mas foram 500, só ficou 120. Vê como é que é difícil. E desses 500 que ficou 120, mais de uns 5 ou 10 ou 15 mil que foi seguidor de Jesus, nem foi lá no templo. Então é que eu falo, isso aqui é algo que não é fácil de assimilar. Eu estou pregando porque Deus tem me posto no meu coração e eu creio no avivamento. Se não tiver um avivamento, nós não vamos sair disso aqui nunca. Escuta o que eu estou falando, isso aqui não vai mudar nada. Vai ser mais uma igreja que tem por aí. Uns recebem, outros não recebem, um recebe milagre, outro recebe. Deus salva alguns. Mas e o mundo está morrendo. E não é só o mundo, nossos parentes estão morrendo, indo para o inferno. Foi por isso que quando eu cheguei lá em casa, 7h15 da noite, cansado, porque eu fiquei 2 dias em trânsito, para chegar no Brasil dessa vez, para essa viagem, eu lembrei do meu tio. Eu tive um sonho com meu tio, eu falei, é a última vez que eu vou ver meu tio. E ele está muito velho e ruim. Meu tio usa fralda. Tanta doença que ele tem. Não pode comer nada. Magrinho, mas não pode comer nada. Nada que ele pode comer. E hoje ele fala para meus pais, fala assim, ó, o que adiantou essa riqueza? Tudo isso aqui, se eu não posso comer uma coisa que eu gosto. Aceitou Jesus. Eu peguei, eu falei, eu tenho que ir lá visitar ele. Falei, pastor Otávio, fica o Apolo aqui, a mãe, a Marina, os meninos aqui. Vamos lá comigo, só o senhor visitar meu tio e o pai. Tomei um banho rápido, eu estava com 2 dias sem fazer barba. Tomei um banho rapidinho, desci, não jantamos nem nada. Fomos lá, 8 horas estávamos lá. Quando foi 10h30 da noite, estava aceitando Jesus. Saiu das minhas costas aquele peso. Se ele foi a última vez que eu vi ele, está salvo, porque ele confessou Jesus. Na velhice que ele está, não vai pecar, mas o coração dele não tem maldade para isso. Eu te pergunto, pesa no teu coração alguém da tua casa? Pesa no teu coração alguém da tua família que não está salvo ainda? Pesa no teu coração o teu vizinho? Pesa no teu coração esse mundo de jovens que está indo para o inferno e a igreja aqui fechadinha e murmurando, reclamando da vida?
Murmurando. Porque toda reclamação que não é merecida é murmuração. Depois que eu ouvi o testemunho da Petra lá, eu falei, Jesus Cristo, tem misericórdia de mim. Fui embora orar. A Petra, essa que aceitou Jesus lá, essa que levou nós lá para orar para a sobrinha dela, que nós fizemos culto na casa dela, perdeu o marido ano passado. Tem 4 filhos. Uma de 20, menina, um de 14, outro de 9, outro de 7. 7, 6. Perdeu o marido. De uma hora para outra, morreu. Ela trabalhava junto com o marido, não sei o que ela fazia. Ficou sem emprego, porque o marido era o cabeça. Para tomar conta daquilo ali, sem dinheiro, sem marido, mas com Jesus. Ela aplicou para o governo, agora para o governo ajudar. A mulher chamou ela de mentirosa na entrevista. Você é mentirosa, você não está passando por isso nada. Ela falou assim, mentirosa, estou falando a verdade, estou falando para você a verdade. A mulher falou assim, é uma mentirosa. Ela falou assim, Deus é o que vai me sustentar. Saiu dali e foi embora. Deus colocou o irmão Marcos na vida dela assim, por um acaso. Ela contou lá, não foi o Marcos que contou, não. Ela contou na frente do Marcos. Eu estava escutando, eu não tinha escutado. O Marcos não tinha falado essa história, não. Ela falou assim, que o Marcos estava no carro, passando um Tex-Mex, e ela passou com as compras pequenas ali, mas a pé, nesse frio que está, coisinha, e o Marcos olhou para ela e sentiu compaixão. O Espírito Santo testificou dela, falou, dá uma carona para essa mulher. E o Marcos pegou e saiu do carro, foi atrás dela, será que precisa de uma carona? Ela levou um susto, que ela é muito reservada, antiga. Ela deu uma parada assim, falou assim, eu parei e fiquei com medo. Será que é um homem oportunista que me conhece, alguma coisa assim? Mas eu estou precisando de ajuda. Meu marido morreu faz 15 dias, estou com os filhos lá, estou precisando de ajuda. Olhou para ele e falou assim, você me leva? Levo. Entrou no carro do Marcos, estava cantando um hino. Quando ela ouviu os hinos, ela falou assim, glória a Deus. Deus preparou um irmão para me ajudar. E dali para frente foi a ajuda, que estão levando cesta básica, levando coisa lá, e tivemos lá. Deus preparou, ela falou assim, ó, Deus tem sido meu esposo, todo dia vem o suprimento da minha casa. Quando ela me contou ali a história dela, eu falei, realmente, nós pecamos, já de por aí já pecamos, reclamamos da vida, reclamamos de tudo, está tudo mal, a igreja não está boa, eu pergunto, e você? Porque nós reclamamos. Agora, quando eu olho para uma mulher dessa, eu falo, isso aí é mais crente do que eu. E lá glorificando a Deus e testificando e trazendo gente para a casa dela para pregar o evangelho. Era para ela estar frustrada com Jesus, essa mulher, sem brincadeira. Era para ela estar assim, eu sou crente, matou meu marido, eu estou com essa criançada. E o senhor fez isso, ó Deus, para mim? Não vou trazer ninguém, não. Mas ela viu que Jesus, nesses 2 meses, tem cuidado dela, dos filhos, curou o câncer da sobrinha. Ela está mais elétrica, eu trouxe toda a vizinhança, e começou a chegar, já não parava mais. Tivemos que esperar quase meia hora, depois das 8 horas, para começar o culto, porque toda hora chegava um. Batia na porta, posso entrar, e foi entrando. E nós falamos de Jesus ali, todos aceitaram Jesus, estava alegria ali dentro. Ela tem para dar, porque ela está vivendo com Cristo. Ela tem para dar, porque ela está vivendo debaixo da presença de Deus. Agora nós estamos separados de Deus e não percebemos. Não percebemos que estamos morrendo. Não percebemos que se Jesus vier, nós vamos ficar. Por isso que quando Paulo e Pedro entram ali, ele falou assim, eu tenho. Ele não perguntou se o camarada tinha fé, se não tem fé. Você crê em Jesus, você é judeu, você não é? Eu não tenho dinheiro, não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. A palavra foi liberada, aquele rapaz leva um pulo e sai pregando, testificando que Jesus fez. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venha assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. Pela presença do Senhor. O Espírito Santo é o único que pode fazer alguma coisa nessa terra aqui. É o único. Por isso que Jesus falou, eu vou e vou enviar outro consolador igual eu, para que estejais convosco. Ele vos guiará, ele vos ensinará, ele vos revelará. E nós estamos dando pouca ênfase na nossa vida para o Espírito Santo.
Eu falo por mim, não estou falando para você, não, estou falando para mim. Talvez é para mim essa palavra só. O Espírito Santo. Eu estou lendo esses livros, eu falo, meu Deus do céu, vocês vão buscar o Espírito Santo. Se você vai, Maria Éter, ela perdeu 5 filhos. 5 filhos. 5. Ela tinha 6, só sobrou um. Buscando. E não largou mão de Jesus. Não largou por causa disso. Depois veio uma unção sobre essa mulher, que aonde ela entrava, Jesus manifestava uma presença tão grande. O povo caía no chão pedindo perdão. Foi uma revolucionária, a primeira mulher que pregou o evangelho em Cruzada de Milagres, 1850, 70, por aí. Mas ela lia a Bíblia, ela falava, ela não conformava de estar tudo aqui e ela está vivendo vazia. Ela está vivendo sem a presença de Deus. A presença de Deus, ela é real. E Jesus prometeu a todos que crê nele essa presença. Todos que recebem a Jesus, recebem o Espírito Santo. E todos que buscam, recebem a promessa do batismo do Espírito Santo. Todos, sem exceção. A promessa vos diz a respeito a vós e a vossos filhos e a todos aqueles que creem em Jesus. Mas nós estamos conformados. Conformado com isso aqui. Conformado. Eu sentindo a presença, Jesus me perdoando, estou bem. Eu sentindo que Jesus perdoou meus pecados, tá bom. E os outros? E o mundo? A crise que nós estamos passando de dezembro para cá não está dando para pagar as contas da nossa igreja. O que está entrando não está pagando as contas. Eu já propus no meu coração, se a partir de abril não der para pagar as contas, eu vou trabalhar na construção de novo, mas a obra missionária não vai parar. Vou para a construção. Vou trabalhar na construção de novo. Não tem preguiça e não tem vergonha. Por isso que eu falei, o projeto tem o Togo. Se já não está dando para cobrir nem esse, eu vou pegar mais um país. Mas se Jesus manifestou lá para vários pastores, dando visão, chama os brasileiros para cá, não é um pastor, é muitos pastores tendo visão e sonho para mandar, chama os brasileiros para cá para nos ajudar. Se Jesus está chamando, nós vamos. Vocês não sabem o peso que está nas minhas costas? Porque eu estou entre Deus e o povo. O povo não quer esse tipo de mensagem aqui, não. Eu fico, sem brincadeira, eu pedi para Deus, põe outro hoje. Porque eu pensei em ligar para o Sinestro, não vou pregar, não. Porque eu fico entre Deus e o povo. Eu sei que o povo queria que eu viesse aqui e pregasse, pusesse a mão na cabeça, e curasse toda a enfermidade, abençoasse. A tua vida vai mudar 100%, você vai receber um emprego maravilhoso e você vai prosperar. É o que o povo quer. Mas o que o Espírito de Deus quer, além disso aqui, o Espírito de Deus quer um avivamento, o Espírito de Deus quer homens e mulheres que creem na promessa que Deus fez, que ia enviar o Espírito Santo, encher o Espírito Santo, e nós íamos testificar até os confins da terra. Então eu fico num aperto violento, porque eu falei, eu não sei se eu prego o que Deus quer ou o que o povo quer. Quase que eu mudei a mensagem, quase. Por pouco, porque eu vi uns visitando, falei, eu não vou pregar isso não. Falei, Jesus, eu acho que eu estou equivocado. Fiquei aqui, lendo a Bíblia, e falei, se muda. Estou num aperto violento. Aperto. Com Deus, aperto com as dívidas que tem por aí, porque está tudo nas minhas costas. Aperto com o povo, que o povo não gosta. Aperto de ter que fazer sem poder. Mas essa é a palavra do Senhor. Arrependei-vos, para que seja apagados os vossos pecados. Não é só os meus, não os vossos. Eu ia falar, vou terminar já, porque eu ia falar sobre santificação.
por que tinha a barreira aqui? Por que tinha até aqui, ó, vem vindo só no sacrifício? Passa pela porta, é o símbolo de Jesus, passa pela pia, passa pelo holocausto, passa pela aqui, entra até aqui você vem, até que você pode pedir. Agora, se entrar lá, sem estar purificado, você morre. Naquele tempo morria. Quando Deus desceu no monte, Moisés santifica o povo, que se eu descer no meio desse povo de questão, eu mato eles. Eu mato. Porque Deus, aí você pensa, mas a santidade de Deus é exigente? É. 1 Pedro, nem 1 Pedro. Sede santos porque eu sou santo, diz Deus. Então nós temos que voltar atrás. Não adianta nós queremos tapar com a peneira. Não, Deus entende tudo, a igreja mudou muito, agora é normal. Não é normal coisa nenhuma. Sabe de onde saiu o Pentecoste? Estuda aí a história do Pentecoste da Rua Azusa. Saiu de um movimento chamado Holiness. É uma igreja que pregava santificação em primeiro lugar e oração em segundo. Dali que saiu o Pentecoste. Holiness. Quando Moisés chega no monte, ele vai entrando no monte lá e chega lá, sai ardendo. Deus, para aí, ó, para aí. Eu te chamei sim, eu trouxe você que vem, para aí. E Moisés tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você vai pisar daqui para frente é santo. Se você entrar aqui sem santificação, eu te mato. Santificação é exigência na vida do cristão. Santificação na mente, santificação no corpo. Santificação no espírito, santificação na alma. Não adianta você querer a presença de Deus nesse nível que eu estou falando aqui, se você não quer viver uma vida santa. Em tudo. Em tudo. Deixa eu ler um versículo aqui que Jesus fala. Eu e o Pai somos um. Bom, se Jesus e o Pai é um, e no Velho Testamento Deus não aceitava chegar na presença dele sem santificação, você também não chega na presença de Jesus do jeito que você quer. Você chega na presença de Jesus pela misericórdia, para pedir perdão. Agora eu estou falando, tem 2 passos. Para pedir perdão e arrependimento, Jesus te perdoa. Ele é a porta, ele é o sacrifício, ele é. Agora nós estamos falando aqui de receber a unção que Pedro tinha na igreja. A unção que cura as pessoas, a unção que transforma a vida, a unção que faz milagres. A unção que traz uma presença sobrenatural na tua vida, que ainda que você esteja igual a Petra, essa mulher lá, sem marido e sem dinheiro e com um filho pequeno, mas ela crê que Jesus adotou ela, que Deus como seu, ela falou assim, ele é o meu esposo daqui para frente. E eu lembrei de uma palavra profética que o pastor contou lá na Indonésia. Um pastor da Indonésia que não é pentecostal, mas Deus usa nos dons que nós temos. A palavra do conhecimento, revelação. E ele disse que um dia ele está na oração, tinha 3.000 pessoas dentro da igreja. 3.000 pessoas, ele orando no gabinete dele, o Espírito falou assim, tem uma mulher vestida com um vestido roxo, com um sapato tal e tal. Quando você vê essa mulher, você vai chegar nela e falar para ela, eu, o Senhor, sou teu esposo. Ela não sabia nada. E ele não é pentecostal. Ele falou assim, nossa, se não for Deus, eu vou passar vergonha. E eu vou achar essa mulher no meio de 3.000 pessoas, quantas mulheres de rosto tinha? Ele falou assim, quem será que é? E ele sai do seu gabinete e vai procurar a esposa dele que estava aconselhando as mulheres lá perto do altar. Quando ele chega, na fila, para conversar com a mulher, uma mulher de rosto, com sapato tal, para conversar com a mulher. Quando ele chegou lá, já era a vez da mulher. A mulher ia falar para a esposa dele, ele falou assim, olha, minha senhora, Jesus me revelou do gabinete que ele é o seu esposo, e ele vai cuidar da senhora. A mulher caiu em pranto, falou, já respondi, já tem a resposta. Porque eu perdi meu marido, mesma coisa, perdi meu marido e vim aqui aconselhar com a sua esposa, o que eu posso fazer? Não tem. Mas se Deus falou com o Senhor que ele é o meu esposo, ele vai cuidar de mim. Lá no gabinete Deus já tinha revelado. Estamos vivendo o tempo, que é o tempo do Espírito Santo. Mas a igreja está fechada. A igreja não quer buscar, a igreja não quer largar da vida que leva, a igreja não quer santificar e não quer orar. Não quer chegar ali no incensário e buscar a presença do Senhor. E eu quero dizer para vocês, quando a igreja não quer,
Jesus levantará outros que querem. Quando a igreja não quer, Jesus levanta outros que querem. Um dos problemas que teve no movimento pentecostal aqui diante da Rua Azul foi esse. Estava vindo gente que não era crente, gente que era visitante, gente que entrava ali batizado com o Espírito Santo, e depois tinha a palavra profética, e o pastor que precedeu esse avivamento deixava eles falar. E os religiosos da Igreja Batista, que não aceitavam de jeito nenhum, não queria que falasse. Aí dividiu a igreja. Porque o pastor dava a oportunidade para os que estavam cheios do Espírito Santo, e era a palavra de Deus. O que era religioso, assim, esse camarada converteu ontem. Ele não pode falar aqui na frente. É igual o Ozzy, você não pode falar aqui, não, você capacitou já fez 3, 4, 5 meses, você não pode falar aqui? Tem outros que sabem falar mais, mas vazio. O que está cheio, sem conhecimento, faz mais para o reino de Deus, porque é o Espírito Santo é que faz, do que um que tem muito conhecimento vazio. Por isso que nós precisamos retornar isso aqui, ó. E eu estava lendo aqui o livro de Atos, falei, meu Deus do céu, tudo que você vê no livro de Atos, vou dar um homework para vocês, lê o livro de Atos, por favor, essa semana, não vou dizer hoje, porque é muita coisa, é 20 e poucos capítulos, e tem crente que lê só um por dia, é difícil, e outros não lê nada. Lê essa semana o livro de Atos. Se você leu essa semana o livro de Atos e não entender que o Espírito Santo é que faz tudo, aí você fala, o pastor está na carne, e eu largo mão disso. Mas se você lê o livro de Atos e vê que o Espírito Santo é que faz tudo e fez tudo, e Jesus falou assim, quando vocês receber, fica ali. Olha o que Jesus fez. Jesus não falou assim, ó, vocês saem agora, vocês ficaram 3 anos e meio comigo, estão formados na minha escola, faculdade integral, em tempo integral, 3 anos e meio comigo, mestre Jesus. Você imaginou? Você imaginou? Você vai para a faculdade hoje aí, só umas 3 horas por dia, não sei quantos dias por semana, e sai lá formado, sou doutor, não sei o que mais. Aprendi numa faculdade que é 3 horas por dia. Agora os apóstolos ficou 3 anos e meio, 24 horas, com o mestre dos mestres, o Senhor dos senhores, o homem mais sábio que passou por essa terra aqui foi Jesus. E Jesus sai dali e falou, vocês não vão ainda, porque vocês não estão prontos. 3 anos e meio, vocês não estão prontos ainda. Fica lá no templo até que sejais cheio do Espírito Santo. Que quando for cheio, vocês vão ser as minhas testemunhas, tanto aqui, como em Jerusalém, como em Samaria, Judéia, até os confins da terra. Se tivesse ido sem ter sido cheio, tinha acabado. Mas quando eles foram cheios, saíram. E a Bíblia diz que quando Pedro passava, você já imaginou coisa mais linda isso? Pedro passava, eles punham os enfermos na beira da calçada. A rua de Jerusalém é essa largurinha aqui, ó. Quem foi lá, o dia que você for lá, vocês vão ver. É desse tamanho aqui, ó, a rua de Jerusalém. Esse finurinho aqui, ó. Não passa carro, não. Então eu imagino aqui, Pedro passando, enfermo ali, a sombra toca. Levanta. Passa de cá, levanta. Passa de cá, levanta. A Bíblia fala que eles punham os enfermos na beira da calçada para ver aonde que Pedro passava. E quando Pedro passava, a sombra de Pedro curava. Não era a sombra, era a presença que estava com Pedro. Aí que está a diferença. É a presença que estava com Pedro, que curava os enfermos. Por isso que muita gente tem frustrado com religião, não quer vir mais na igreja. Porque a religião em si, sem a presença de Deus, é um fardo. É um fardo que a pessoa tem que carregar. Porque tem um monte de não faz isso, 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 não faz isso. E me dá isso, me dá dinheiro, me dá coisa. Então o povo não quer isso, não. Quem quer isso nos dias de hoje? Você não pode fazer isso, pode fazer isso, pode fazer isso. E me dá dinheiro. Que coisa, é bom, um negócio desse jamais, não é bom. Agora, onde Jesus está? A pessoa quer voltar por causa da presença. Deus toca lá dentro, fala lá dentro. Jesus fala, responde. Jesus, sabe, a pessoa fala, eu tenho que voltar ali por causa da presença de Deus. Tem que voltar ali, porque Deus está naquele meio ali. E a igreja precisa buscar esse Deus, essa presença e santificar a vida. Converter dos seus maus caminhos, tirado da frente dos teus olhos o pecado, porque entra no corpo. Santificar o teu próprio corpo, que é templo do Espírito Santo.
para que recebeis a presença do Espírito Santo. Está falando aí que Pedro falou, o refrigério para a vossa alma. Meu Deus. Vamos colocar de pé, vamos orar. Vamos pedir ao Senhor Jesus. Se tiver alguém que acha que eu estou fora do plano de Deus, que acha que eu estou entrando numa área que eu não devia entrar, ora por mim. Ora por mim. É o que eu te peço, ora por mim. Porque eu tenho sentido isso. Quando eu vou pregar, existe, sabe, uma batalha espiritual muito forte. E eu falo, parece que o povo não quer isso, não. Então eu quero que você ore para mim. Talvez eu esteja errado. Só que se eu não estiver errado, eu tenho que continuar pregando. Então você tem que orar. Me ajude em oração. Porque ou vai ter um avivamento ou vai acabar com a igreja. Por isso que eu estou falando para vocês aqui. Porque quando você começa a apertar o povo, um tanto sai mesmo. Quem não, às vezes não entende a visão, sai fora. Então eu peço oração pela igreja, ora pela igreja, para Deus fazer a vontade dele. Seja feita a vontade do Senhor. Se alguém precisar de oração, quiser vir aqui, nós vamos orar. Mas hoje é um dia de nós orarmos por nós. Se você quiser vir aqui na frente, bem-vindo. Mas se não quiser, ora aí. Vamos orar. 2, 3, 5 minutos que seja, pelo menos, né? Pedindo misericórdia para Deus. Espírito Santo, pedimos ajuda, Senhor, nessa noite. Talvez eu esteja errado, talvez, Senhor, eu esteja sem a Tua direção, mas eu peço que eu seja feita a Tua vontade. Espírito Santo, eu peço, Senhor, que haja, Senhor, um breakthrough, como os americanos disseram nessa igreja. Que o Senhor possa liberar, ó Deus, a Tua presença, que o Senhor possa revelar o que está impedindo. Que o Senhor possa revelar dentro de nós, ó Deus, que está impedindo a Tua presença. Revelar na Tua igreja se tem alguma coisa que precisa ser, Senhor, acertada. Espírito Santo, pedimos que o Senhor manifeste a Tua presença para curar. Restaurar, Senhor, a Tua igreja, o Teu povo. Espírito Santo, ajuda-nos. Nós pedimos nessa hora de oração que a Tua unção venha romper essas cadeias espirituais, Senhor, que os demônios têm levantado para que não haja uma manifestação nessa área, mas eu rejeito isso em nome de Jesus. Senhor, eu rejeito os principados, eu rejeito as potestades que levantam contra essa igreja. Eu rejeito, ó Deus, as forças espirituais dos demônios que prende as pessoas, prende a igreja, prende os jovens, prende as famílias, Senhor. O espírito de entretenimento, Senhor Jesus, está na igreja só para o povo não ter tempo de buscar a Tua presença. Nós rejeitamos em nome de Jesus. Espírito Santo, nós ministramos aqui nessa noite, que a Tua unção vai ministrando os que estão com o coração aberto, enchendo o Espírito Santo, ó Deus, rompendo as cadeias e fortalezas, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, essa batalha não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais. Espírito de Deus, vai rompendo todas as forças espirituais contra a igreja, contra Teu povo, contra esse ministério, Senhor, contra a nossa vida, em nome de Jesus. Deus, eu peço um revestimento do Teu Espírito. Eu peço um revestimento da Tua unção. Eu peço um revestimento, ó Deus, da Tua palavra. Libera a Tua palavra revelada nesse lugar, ó Deus. Usa Teus servos que irão ministrar aqui, Senhor, em nome de Jesus. Pai santo e poderoso, perdoa nossos pecados, perdoa nossas transgressões, perdoa, Senhor Jesus, a nossa alma, perdoe meu corpo, perdoa, Senhor, lava com o sangue do Cordeiro toda a mancha que houver no meu corpo, nas minhas vestimentas espirituais, Espírito Santo. Lava, Senhor Deus, nessa hora, em nome de Jesus, toda mancha, Senhor, será sarada pelo sangue do Cordeiro. Continua orando, irmãos, continua orando. Espírito Santo, ministramos aqui nessa noite a unção que quebra todo jugo, todo laço, em nome do Cordeiro. Espírito Santo, nós pedimos uma unção, Senhor, que venha encher o nosso coração,
coração, Senhor, para termos, para dar para esse mundo sedento. Em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus nós oramos. Em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus nós oramos. Vai rompendo, Espírito Santo. Toca agora, Espírito Santo, em cada um que está buscando. Toca, Espírito Santo, em cada um que está pedindo ajuda. Toca, Espírito Santo, em cada um que está pedindo socorro. Espírito Santo, toca em cada um agora, Espírito Santo. Cada um que está pedindo ajuda, revestimento. Cada um que está pedindo perdão, Espírito Santo, toca. Em nome de Jesus, Senhor, lava. Lava, Senhor, em nome de Jesus. Lava, Espírito Santo, em nome de Jesus. Lava, Espírito Santo, em nome de Jesus. Toca, Espírito Santo, aquilo que nós não podemos fazer, o Senhor é que faz. O Senhor é que faz, 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 o Senhor é que faz. Aleluia. Há uma presença de Deus querendo entrar no nosso coração. Ramassuri miande kova sutene miande cantarabahas. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy Spirit, busca Deus, pede ao Senhor que manifeste a sua vida. Espírito Santo, Espírito vem e enche-me, Senhor, com tua preciosa unção. Vem, Espírito, vem e enche-me, Senhor, com tua preciosa unção. Vem, Espírito Santo, vem, purifica-me, Senhor, purifica-me, ó Deus, purifica-me, Senhor. Purifica, meu Deus, purifica, Senhor, purifica, Espírito Santo, restaura-me, Senhor, te quero conhecer. Aleluia, queremos te conhecer, queremos te conhecer. Purifica-me e lava-me, renova-me, restaura-me, Senhor. Purifica-me, lava-me, renova-me, restaura-me, Senhor, te quero conhecer. Aleluia! Glorifica a Deus. Aleluia! Holy Spirit, Holy Spirit, aleluia. Terminou mais pouco. Vamos pedir ao Senhor misericórdia. Vamos pedir misericórdia, meus irmãos. Não tem avivamento sem oração. Não tem avivamento sem oração. Se nós pedirmos, não tem avivamento se nós não pedirmos. Espírito Santo, Espírito Santo, ajuda-nos. Oh, Espírito Santo, ajuda-nos. Espírito Santo, ajuda-nos a quebrantar, ajuda-nos a reconhecer os nossos pecados. Somos miseráveis pecadores. Estamos vivendo no meio de um povo impuro, como Isaías, vivemos no meio de um povo impuro, e nós também pecamos porque vivemos na mesma impureza. Purifica, Espírito Santo, purifica, Senhor, purifica-nos, ó Deus, purifica, Espírito Santo, purifica, Espírito Santo, purifica, Espírito Santo, purifica, Espírito Santo, queima toda a impureza do meu coração, queima, Senhor, toda a impureza da minha alma, do meu intelecto, Senhor, da minha alma, do meu cérebro, Senhor, penetra na divisão da alma do Espírito. Espírito Santo, ajuda-nos. As I look upon your countenance,
ressurreição.